Continuamos nossa discussão aqui pelo YouTube. Vamos continuar falando de debate eleitoral, debate flopadíssimo, morníssimo, como a gente já imaginava. Primeiro debate dos presidenciáveis na noite deste domingo pode entrar para a história como a versão eleitoral do jogo da vergonha. E essa análise nem é minha, tá? Eu já quero abrir a tela, eu gosto logo já de abrir a tela e mostrar quem está comigo. Gustavo Zucchi está aqui comigo para analisar esse debate flopadíssimo, jogo da vergonha. E é uma análise que não é minha, é dele. Então eu vou deixar que ele explique para vocês. Muito bom dia. Bom dia, Neila, bom dia a todo mundo acompanhando aqui o Contexto Metrópolis. É mais ou menos isso não, é como eu enxerguei que foi o primeiro debate dos presidenciáveis de 2026, o jogo da vergonha. O que é o jogo da vergonha para quem não está tão acostumado ali com esses jargões futebolísticos? O presidente Lula, que gosta, talvez ele entenda o que significa. Em 1982, na Copa do Mundo, houve um jogo entre a Alemanha Ocidental e a Áustria. E o resultado de 1-0 para a Alemanha daria a classificação para os dois times, eliminando a Argélia e eliminando o Chile, que já estava meio ali fora da disputa. E aconteceu exatamente isso. A Alemanha fez 1-0 e depois só ficaram trocando passes ali, um jogo amigável, um amistoso, um jogo de compadres ali entre a Alemanha e a Áustria, que levou as duas seleções a se classificar, eliminando a coitada da Argélia. E foi mais ou menos o que aconteceu no debate ontem. No debate ontem, Alemanha e Áustria foram Flávio Bolsonaro e Lula, que deixaram de comparecer, que não compareceram ao debate entre os presidenciáveis, não olhando o bem público, não olhando a importância do debate público ali, dos eleitores conhecerem as suas ideias, compararem propostas. Eles deixaram de comparecer ao debate, sejamos francos, visando um ganho eleitoral, tanto para um quanto para outro. Lula deixando de ir, Flávio Bolsonaro também não compareceu, e assim os dois vão mantendo esse jogo de compadres ali, esse 1-0 para o Lula, que classifica os dois para o segundo turno. E, claro, isso se refletiu no debate ali, que contou com a presença do Renan Santos, que contou com a presença do Ronaldo Caiado, que contou com a presença do escritor Augusto Cury ali, que tentaram até expor suas ideias. O Renan Santos foi um pouco mais agressivo, o Augusto Cury tentou ali uma política de conciliação, pedindo paz para todo mundo, né? O Ronaldo Caiado ali, ex-governador, até teve uns atos falhos, mas para mim a cara foi um debate com cara de 0-0, e o símbolo do debate, acho que não teve símbolo melhor do que o Gilberto Kassab, o presidente nacional do PSD, candidato a vice na chapa de Caiado, dormindo durante o debate. Depois ele falou que estava mexendo no celular, o Caiado brincou também ali nas redes sociais, falando que ele está tão tranquilo com o candidato dele que ele pode até tirar um cochilo ali durante um debate, mas foi a cara do debate. Um debate morno, um debate de 0-0, cara de 0-0, quarta-feira à noite ali, aquele jogo chato para burro, né? Os candidatos tentaram, mas sem os dois principais nomes da disputa, ficou com essa cara de 0-0. Ganha Lula, ganha Flávio Bolsonaro, mas acho que perde a democracia, perde o eleitor ali, que não pôde ver os dois principais nomes confrontados, e confrontados com uma série de perguntas que eles têm que responder para a gente, para a imprensa, para o eleitorado, para a própria militância, né? Lulinha, Marcola, Jacques Wagner do lado do Lula, Flávio Bolsonaro e seu amigo Daniel Vorcaro ali do lado do candidato do PL. Nenhum deles está falando sobre isso, nenhum deles quer falar sobre isso, nenhum deles quer ser confrontado sobre isso. Como eu falei, ruim para o eleitor, ruim para a democracia, Neila. Sabe, Zucchi, que eu percebi um clima de constrangimento geral no debate, durante todo o debate. Constrangimento dos apresentadores da Band, constrangimento dos candidatos que lá estavam para responder. Eles não sabiam nem muito bem a quem direcionar a pergunta, porque havia momentos em que eles poderiam direcionar a pergunta para o candidato que eles quisessem. Então, eu senti um clima muito ruim, de muito constrangimento de todos, porque, de fato, o debate não foi para frente. E aí a minha pergunta, e é o que fica no ar, esses candidatos que estiveram lá não acabaram sendo prejudicados por estarem naquele ambiente? O Zema acabou caindo fora, ainda há tempo. Augusto Cury quase não entrou porque ele percebeu o clima de constrangimento que estava, porque o Augusto Cury chegou aí até a porta da Band
quase desistiu, sacou ali um clima muito constrangedor. E a pergunta que fica é, foi bom para Lula e para Flávio, mas para os outros três, isso não acabou prejudicando? Olha, eu acho aí já não é mais questão de minha opinião, é questão de olhar para o que as campanhas avaliam. As três campanhas dos participantes ali, elas avaliam que a principal dificuldade que eles enfrentam hoje para tentar minar o Flávio Bolsonaro, tentar buscar os votos de Flávio Bolsonaro é o desconhecimento. Claro, a gente pode falar de uma série de outros fatores. Flávio Bolsonaro tem o sobrenome ali de um clã político que tomou conta da direita ali desde 2016, 2017 até 2018 ali, quando o Jair Bolsonaro foi eleito, mas as campanhas avaliam que, olha, se os nossos candidatos se tornarem mais conhecidos, isso pode ser o início de uma reviravolta, pode ser o início de uma maré diferente aqui para os candidatos, né? Então, durante ali o debate, até a campanha do Renan Santos, a campanha do Ronaldo Caiado estavam conversando e mostrando, olha só como os nossos nomes estão sendo buscados no Google, as pessoas estão querendo saber quem são os candidatos, as pessoas, por mais que o debate não tenha dado uma audiência espetacular, né? A TV aberta é muito significativa ainda mais uma TV aberta no domingo à noite, em que as pessoas geralmente estão em casa, estão descansando, estão se preparando para segunda-feira ali, vendo a televisão, vendo algum programa ali. Então, para as três campanhas, foi importante justamente esse conhecimento. O Augusto Cury, em determinado momento, chegou a ser mais procurado ali, ou quase tão procurado quanto o Lula, que estava ali no outro canal, na TV Record, dando uma entrevista exclusiva, né? Uma entrevista muito mais confortável do que um debate, claro. Mas também estava sendo muito procurado. Eu acho que ficou pior para o Zema, que realmente é um candidato que ainda não é muito conhecido fora de Minas Gerais, foi governador de Minas Gerais por 8 anos, mas ainda fora ali do estado do Sudeste ali ainda não é tão conhecido e que foi praticamente ignorado durante toda a noite, né? E ficou ruim para Flávio Bolsonaro, porque Flávio Bolsonaro foi talvez o único dos principais presidenciáveis, né, que esteve fora da TV aberta na noite de domingo, porque os três estavam no debate da Band, o Lula estava falando na Record, estava todo mundo procurando ali nas próprias redes sociais, comentando a entrevista, comentando o debate. Flávio Bolsonaro teve que ir ali de última hora ali no seu Instagram, nas suas redes sociais, para postar um vídeo explicando que quer ir aos debates, mas quer ir aos debates só para debater com o Lula. Mas é aquela coisa, quem quer ganhar jogo não escolhe adversário. Já que a gente está fazendo metáforas futebolísticas aqui, quem quer ser campeão não fica escolhendo se quer pegar A ou B, se quer enfrentar A ou B. Vai e enfrenta quem precisa enfrentar. Flávio Bolsonaro, neste primeiro debate, optou por ficar nas redes sociais ali em um espaço mais confortável e não ir debater com hoje quem são seus concorrentes para ir ao segundo turno. Renan Santos, Ronaldo Caiado e o Augusto Cury. Então, assim, claro, como eu falei, se o debate terminou 0-0, empate favorece quem está na frente, favorece Flávio Bolsonaro ou Lula. Mas eu acho que dá para ligar um pouco ali a bandeira amarela ali para Flávio Bolsonaro, assim, olha, fique esperto, porque se você estiver fora da TV aberta em todas as ocasiões possíveis e os outros três candidatos estiverem ali te criticando, lembrando dos seus problemas com Daniel Vorcaro, lembrando do governo do seu pai, te criticando, apontando falhas nas suas falas, isso pode, claro, é arriscado, é perigoso, você pode acabar sendo surpreendido. Por enquanto, isso não parece que vai acontecer, mas a gente está só começando a eleição. A gente tem uma semana de eleição nessa segunda-feira, no domingo, foi uma semana do início da campanha. Tudo pode acontecer. Flávio Bolsonaro pode ficar esperto. Ontem, foi ele quem ficou de fora da TV aberta, Neila. É um debate que é muito emblemático, né? Para nós que cobrimos política e eu que cubro eleições, a gente que cobre eleições há muitos anos, até a música, né, de abertura do debate é uma coisa que chega a me arrepia, assim, é incrível. O maestro, esqueci o nome do maestro, o João Carlos Martins, tocando... Um dos maiores do Brasil, talvez o maior. O mais conhecido, né? A história dele é muito, muito bonita, muito de história de superação. Colocaram a orquestra dele ali tocando o tema de abertura do debate da Band. E era geralmente o pontapé inicial das eleições, né? Dos grandes momentos das eleições. E Flávio Bolsonaro e Lula optam por não comparecer. Ao optar por não comparecer, eles estão passando um recado. O recado que eles passam olha, a nossa estratégia de campanha, vencer a eleição, é mais importante do que o interesse público de conhecer nossas ideias. Isso é bom? Isso é ruim? Eles estão confiando muito que o eleitor deles
vai manter a fidelidade ali, né? Até as próprias pesquisas elas mostram 80% do eleitorado do Lula que não muda o voto, 75% do Flávio Bolsonaro que não muda o voto, mas é um recado para o eleitorado, né? De, olha, ir ao segundo turno, as eleições só começam para valer depois do dia 4 de outubro, que aí a gente vai ter Flávio Bolsonaro e Lula. Isso não me parece positivo, de modo geral, para as eleições, para o eleitorado, para todo mundo que quer escolher o melhor presidente possível para os próximos 4 anos, Neila. Mas veja bem, a gente está numa eleição extremamente polarizada e as últimas 2 pesquisas, BTG Nexus e Datafolha, uma de hoje e a outra de sexta-feira, mostram os 2 praticamente empatados, ou empatados ali dentro da margem de erro. Falo de Flávio Bolsonaro e do presidente Lula. Então, quem vai desempatar são aquelas pessoas, uma micropopulação, mas que vai desempatar, que ainda não sabem em quem votar. Se eu não sei em quem votar, eu quero ver essas pessoas falando na televisão. Eu quero ver como é que elas vão expor as ideias ou justificar os escândalos pelos quais eles estão passando. Então, também não é uma premissa negativa. E também digo mais, eu fiz um post nas redes sociais falando sobre isso e muito me surpreendeu, porque, de fato, a militância tanto de Flávio quanto de Lula, não se importou com a ausência deles. Aliás, fez ali voto positivo para que eles nem participassem desse debate. Então, o que você disse está mais do que certo. A militância já tem um voto no Lula e no Flávio. Agora, e esse centro? Eles estão contando que isso vai ser decidido só no segundo turno, né? As campanhas, tanto do Lula quanto do Flávio Bolsonaro, entendem que, olha, nesse primeiro momento, o importante como eu falei, é jogar pelo 0 a 0, é jogar pelo empate, é jogar para que nada mude, é jogar para que todo esse cenário se alongue durante esse mês de agosto, durante o mês de setembro e chegue nas urnas no dia 4 de outubro inalterado. Lula entre 45% e 47% ali das intenções de voto, talvez um pouco menos ali. Flávio Bolsonaro, 37%, 39%, 40% das intenções de voto, para que os dois vão ao segundo turno. Lula quer enfrentar Flávio Bolsonaro e Flávio Bolsonaro quer enfrentar Lula. Flávio Bolsonaro, na verdade, não tem nem opção. Parece que o Lula é o candidato mais consolidado no segundo turno. Agora, para o Lula, é muito mais interessante enfrentar Flávio Bolsonaro, que é um candidato que você já mapeou todas as fraquezas, é um candidato que tem problemas, é um candidato que dá para você argumentar que o principal trunfo eleitoral é o sobrenome, não é a grande atuação no Senado Federal. É um candidato que o Lula olha e fala assim, esse é o melhor cenário, até por ser o candidato também mais rejeitado dentre todos os outros, né? Assim como o Lula, que tem uma rejeição alta, Flávio Bolsonaro também tem uma rejeição alta. Então, o que eles querem é o 0 a 0, é chegar no dia 4 de outubro com tudo igual e especialmente Lula sem correr o risco de ter que enfrentar Renan Santos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Augusto Cury, que seria uma surpresa, seria um candidato que vai ao segundo turno sem ter nada a perder, vai ao segundo turno como azarão ali e pode surpreender o atual presidente da República. Claro, como eu falei, todas as candidaturas, todos os candidatos, todas as campanhas têm suas estratégias, todas as campanhas olham e tentam trazer o eleitorado, tentam não perder votos, tentam diminuir a rejeição. Agora, falando de eleição, a eleição é um momento importante da democracia. A eleição é um momento em que as pessoas efetivamente participam da democracia, participam da política. Porque durante os 4 anos do mandato presidencial, durante os 4 anos da legislatura no Congresso Nacional, por exemplo, a grande parte da população está afastada da política. A grande parte da população, às vezes, não tem tempo para ficar acompanhando sessão madrugada dentro do Congresso Nacional, ficar acompanhando lançamento de programa no Palácio do Planalto, ficar acompanhando sessão do Supremo Tribunal Federal. O momento de participação popular é nas eleições. Claro, pode ter crescido um pouquinho essa participação com as redes sociais, natural, mas a imensa maioria da população olha para a política durante as eleições. E se durante as eleições os 2 principais candidatos se recusam a debater simplesmente por estratégia eleitoral, como vocês estavam conversando aqui antes, está na hora talvez a gente repensar essa situação, porque não é o ideal. O ideal é que a gente pudesse olhar todos os candidatos juntos, que os candidatos sejam sabatinados, que os candidatos respondam às perguntas difíceis que o eleitorado quer fazer. Seja a militância oposta, a militância de oposição, seja esse eleitor que ainda não decidiu, seja esse eleitor
que pode definir as eleições de 2026 e que quer saber o que cada um dos candidatos propõe, pensa e como responde às perguntas difíceis que vem por aí. Neila. Agora, podemos esperar um debate entre Lula e Flávio no segundo turno, sem desmaio? Sem desmaio, eu seria melhor perguntar para o Ronaldo Caiado e para o Augusto Cury, que são médicos. Eu não sei exatamente como é que está a situação do senador Flávio Bolsonaro, que ficou famoso por desmaiar durante o debate à Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas a expectativa é que aí no segundo turno, o segundo turno é a final para os dois, o segundo turno é a final do campeonato, é onde não tem para onde fugir. E aí os dois vão para o embate. Lula vai precisar criticar, vai precisar apontar as falhas de Flávio Bolsonaro e Flávio Bolsonaro está sedento, está louco para encontrar o Lula e falar. Claro, para o Jair Bolsonaro, que era uma pessoa muito mais incisiva do que o Flávio Bolsonaro, já era presidente da República, sempre teve grandes confrontos no Congresso Nacional, em toda a sua carreira pública. Sem papas na língua. Sem papas na língua, não foi fácil enfrentar o Lula. O Lula tem 40 anos de experiência debatendo como candidato à presidência da República. A gente tem memória é muito forte. A gente tem provas, a gente tem a documentação, a gente tem os vídeos do Lula debatendo em 1989. Eu não estava lá, mas eu sei que teve. Eu não estava lá, mas eu já assisti, graças à internet. Então ele tem 40 anos de vida pública ali, 40 anos debatendo a presidência da República, é um debatedor também muito experiente e é talvez o único nome da esquerda que consegue ali falar com o eleitorado que não está satisfeito de modo geral com a política, né? E isso é o que transforma o Lula nesse grande potencial, nesse grande candidato da esquerda, que a esquerda vai ter muita dificuldade em substituir para 2030. Neila. Vamos falar de Romeu Zema, porque, de fato, se alguém perdeu nesse debate foi o ex-governador de Minas Gerais. Aliás, Romeu Zema vem somando pontos negativos na sua campanha. A questão dos intocáveis, que foi uma campanha que ele elegeu ali para começar a sua pré-campanha eleitoral e que, inclusive, eu, pessoalmente, gosto demais da questão dos intocáveis, eu achei genial e bater no ministro Gilmar Mendes, por um momento, levou o Romeu Zema à mídia, a ser falado, a ser comentado. Só que depois disso, as pesquisas mostraram que isso não levou a nada. Ou seja, não teve nada na campanha do Romeu Zema que o fez ser conhecido fora de Minas Gerais, crescer nas pesquisas de intenção de voto. Pior, ele foi ultrapassado pelo Renan Santos, que é um cara novo na política, jovem e que também não é conhecido fora ali do MBL, da sua militância. Romeu Zema ontem também perde por não mostrar mais e também não ser conhecido fora ali do estado dele. Ou seja, quem perdeu foi Romeu Zema. E aí também eu li a sua análise dizendo que existem aí rumores de que a ausência dele nesse debate é uma amostra de que ele pode estar desistindo da campanha. Isso. Ontem, assim que saiu a notícia de que o Romeu Zema não iria ao debate, né, a gente foi escutar, a gente procurou todas as campanhas ali para saber como que elas estavam interpretando isso, se ela já era alguma coisa expectativa. E muitas das campanhas ali, em reservado, claro, ali no off, no jargão jornalístico, falam assim, olha, é incompreensível essa estratégia do Romeu Zema. O Renan Santos vai no debate de qualquer jeito, o Ronaldo Caiado vai no debate de qualquer jeito. Eles precisam se tornar conhecidos. É diferente de Flávio Bolsonaro, que já tem um patamar de votos ali, já tem um patamar de ser conhecido por causa de seu sobrenome, né? Que está numa posição confortável. Romeu Zema precisa ser conhecido. E ele desistir do debate, alegando que ele só quer debater com o Lula também, talvez ele, como candidato do Novo, como candidato ali que ronda os 3% das intenções de voto, não tenha essa opção, esse luxo de poder escolher quem vai debater. Se a gente está aqui falando que o Flávio Bolsonaro e o Lula não deveriam ter esse luxo, muito menos Romeu Zema, que precisa ser conhecido. Então foi uma surpresa. As candidaturas olharam e falaram assim, olha, talvez, quiçá, isso signifique que Romeu Zema já esteja desistindo da candidatura à presidência da República, entendeu que não vai conseguir crescer, que não vai conseguir ir ao segundo turno, por mais que ele tente, por mais que ele tenha tido boas ideias de tentar ali ter um protagonismo nessa briga institucional com o Supremo Tribunal Federal, mas se ele desistir de um debate, parece que ele está abrindo mão. Olha,
Fomos ouvir o povo da campanha do Zema. O povo da campanha do Zema fala que não tem nada disso, que ele é candidatíssimo, que ele foi simplesmente uma decisão estratégica da campanha, que ele quer debater com Lula, que ele não quer ficar debatendo ali com os outros candidatos, mas é difícil de entender essa decisão, Neila. Muito bem, seguimos acompanhando. E Zema, equipe do Zema, conta aí pra gente, entra em contato com a gente para explicar a ausência do Romeu Zema, porque esse rancinho aí vai ficar no ar. E como a gente falou também, talvez o grande perdedor da noite foi ele, que Sim. sequer conseguiu ser criticado no debate, não foi nem citado no debate. Flávio Bolsonaro e Lula, pelo menos, foram citados no debate. Lula ainda estava dando entrevista na Record. Zema, nem isso. Zema desapareceu no domingo à noite, no primeiro grande domingo das eleições. Aliás, ponto negativo para a Record, viu? Que abriu espaço para o presidente Lula em um momento que era da Band, de um debate histórico e que todos estavam esperando. Gustavo Zucchi, obrigado pela participação. Você já sabe, você de casa, você do trabalho, você que está aí fazendo nada. Acompanhe a coluna Igor Gadelha, os textos, os furos, as reportagens do Gustavo Zucchi estão todos lá. Obrigada, Zucchi. Até a próxima. Imagina, obrigado, Neila. Obrigado a todo mundo aqui que está acompanhando o Contexto Metrópolis e até a próxima. Até. Deixa eu ver para cá.